Mais um podcast da SM, trazendo aqui para vocês duas doutoras com muitas novidades dentro da harmonização orofacial, um assunto que hoje é muito difundido dentro da área de saúde. E eu gostaria de apresentar para vocês a doutora Sandra Mello e a doutora Stephanie Borges. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. A casa agradece a presença de vocês e eu tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ser um bate-papo descontraído e muito produtivo, né? Até porque conheço as doutoras já há algum tempo e sei da competência e da capacidade das doutoras. Mas, diante disso, gostaria que as doutoras mesmo se apresentassem para o nosso público. Eu sou Sandra Mello, sou cirurgiã dentista, graduada em 1991. Somos da mesma turma, né, Maurício? Com certeza. Sou especialista em harmonização orofacial, tenho MBA em cosmetologia, sou professora de cursos de especialização, sou palestrante em congressos e estamos aí nessa onda da ROF e com muita felicidade. Para um bate-bola hoje bem bacana. Isso aí. Isso aí. E você, Stephanie? Bem, eu sou Stephanie Borges, cirurgiã dentista com muito orgulho, apaixonada pela minha profissão. Que bacana. Falo que eu sou deslumbrada pela odontologia, né? Então, eu sou mestre especialista em cirurgia, harmonização. Comecei lá na endodontia, na área de pesquisa, tive alguns convites de empresas para participar de várias pesquisas e isso acabou me introduzindo na parte acadêmica e eu fiquei encantada com essa parte dos estudos que é extremamente importante para os profissionais, né? Odontólogos, cirurgiões. Também sou especialista em implantodontia, dou aula em alguns cursos livres, em especialização. E, Maurício, é um prazer estar aqui participando desse nosso bate-papo. Parabéns pelo Instituto, a casa é maravilhosa e Obrigado, tenho certeza doutora. que tem muito a oferecer na nossa área, para a nossa classe. A gente agradece, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Obrigada. Né? E eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser bem produtivo para quem está nos assistindo nesse momento. Isso aí. Né? Enfim, a ideia do nosso bate-papo é a gente poder levar para o público, né? Como é que está hoje a harmonização facial, né, nos dias de hoje, o que mais tem se falado, o que mais tem se feito, enfim. As práticas dentro da odontologia, como é que está o profissional cirurgião dentista inserido nesse mercado e nessa especialização. Então eu estou aqui com vocês para a gente poder entender um pouquinho mais disso aí e também para a gente levar esses esclarecimentos para as pessoas que estão nos assistindo. Sim, então a harmonização orofacial é uma especialidade odontológica. Sim. A harmonização facial é outra história. A harmonização orofacial é uma especialidade da odontologia, regulamentada pela odontologia. E em 2019, que ela é regulamentada efetivamente, eu começo em 2016, assim com aquela curiosidade, o que está acontecendo, o que é isso, para onde vou lá dar a minha olhadinha. Foi quando a harmonização começou a dar os primeiros passos, né? O pessoal começou a ouvir falar em harmonização. Exatamente, porque eu fazia ortopedia funcional de maxilares. Tenho também na época era atualização quando eu fiz. E com a ortopedia, para finalizar alguns casos, eu precisava de ferramentas como a toxina, como preenchedores, para que o resultado final fosse o melhor possível para o paciente. Aí quando começou a aparecer, eu fui me interessando. E aí me apaixonei e segui em frente. E aí foi estudando e se aprofundando no assunto. Sim, eu né? gosto muito de estudar. Você mais do que ninguém sabe disso, né? Que você se formou com os meus cadernos. Não precisava revelar isso. Os segredos revelados. Mas sempre procurando todas as bases científicas possíveis. Ontem mesmo eu estava conversando com uma colega, ela falou: Sandra, você é muito chata, conversar com você é muito chato. Não, mas isso é extremamente importante, sim, né? Sim, ela fala de brincadeira, né? A nossa profissão ela é multidisciplinar, né? Sim. Ela exige uma curva de aprendizado muito grande e o profissional da saúde, cirurgião dentista, né? Mais especificamente, que não ingressa nesse caminho e ele acaba ficando desatualizado, principalmente hoje, onde a gente tem uma terminologia chamada globalização, onde os povos tecnologicamente se aproximaram de uma maneira
muito rápida e as coisas também evoluem de uma maneira muito rápida. Então, como eu tenho um conhecido que diz assim, tudo muda a cada 5 minutos. Sim. Né? Então, se a gente que é da área de saúde não for estudioso e não estiver por dentro dos assuntos, a gente acaba ficando fora do mercado. Né? Exatamente. E doutora, qual a visão da doutora hoje no mercado de harmonização? Olha, Como é que estão as coisas hoje? Para mim é uma área apaixonante, né? A gente consegue entregar resultados com um refinamento impressionante quando a gente tem uma harmonização orofacial bem aplicada. E o que eu vejo é uma estrada onde a gente vai ter uma evolução muito grande, até mesmo dos materiais a serem utilizados. Então, hoje em dia, a gente tenta reparar muitas das sequelas desse paciente, e a minha visão da harmonização é justamente essa. Eu acho lindo a gente pegar aquele paciente que realmente tem alguma deficiência em perfil, uma deficiência simétrica, e a gente traz um equilíbrio, uma harmonização para esse paciente, mas eu vejo que a gente está caminhando para uma área científica mais apurada, de repente de regeneração, algo mais de genética. Então vejo que é uma área que realmente tem muito a crescer. Há muitas pesquisas hoje em dia envolvendo as terapêuticas da harmonização, as técnicas da harmonização, e a gente vai ter cada vez mais produtos para entregar aos nossos pacientes resultados satisfatórios. Então é como você falou, nós da área da odontologia, da área de saúde, a gente tem que andar de mãos dadas com todas essas pesquisas, com toda a evolução. A gente dorme hoje com um tipo de aplicador, de substância, e quando a gente acorda no dia seguinte já surgiram muitas outras técnicas. Então eu vejo que é uma área de muita ascensão, de muita evolução, o leque está se abrindo dos procedimentos, e aquele profissional que não se atualiza não vai ter um resultado tão satisfatório para entregar aquele paciente se comparado ao outro profissional que se mantém em constante aprimoramento, conhecimento profissional técnico. E a harmonização é um mundo muito amplo, né? Sim. A gente lida com diversos tipos de materiais, de produtos, né, de procedimentos diferentes, sim. Né, de injetar produtos, de aplicar produtos, que equipamentos que têm surgido, a alta que tecnologia, vem contribuindo, auxiliando toda essa técnica, né? E cada vez mais, pelo que eu tenho visto, isso tem sido mais amplo, está se abrindo cada vez mais, né? Então, daí a exigência do estudo constante. E o que a gente pode falar aí para o pessoal conhecer? Porque a gente sabe que a harmonização vai da toxina, né? E hoje a gente tem aí milhares de outros procedimentos que são mais sofisticados e cada vez mais vem crescendo. O que a gente tem aí que a gente pode conversar com o pessoal? Particularmente, o que está me chamando muita atenção é a parte de regeneração. Então, a gente tem uma condição hoje, por exemplo, com bioestimuladores, de formação de colágeno, de regeneração, e não somente uma bioestimulação. Então, a gente está conseguindo regenerar, a gente está conseguindo alterar todo aquele funcionamento celular, o que é muito interessante. Dentro do processo de envelhecimento. Né? Exatamente. Então, a gente está tendo um maior entendimento desse processo de envelhecimento, podendo atuar desde a parte de célula, até mesmo os resultados finais estéticos de bioestimulação. Então, tanto no micro quanto no macro. Exatamente. Então, a gente já está caminhando um passo mais à frente do que simplesmente só apenas um resultado esteticamente, né, positivo, agradável ao paciente. Então, a gente está entregando mais a ele. E o entendimento de que se a face é composta por planos, eu tenho que imaginar no meu planejamento pelo menos um tratamento para cada plano. Não vai adiantar só uma toxina, não vai ser isso. Se ela é composta de epiderme, derme, subcutâneo, tecido muscular, o SMAS, todo o trabeculado ósseo, e se a gente entende isso tridimensionalmente, a perda que acontece com o processo do envelhecimento, eu tenho que compreender tanto celularmente como isso acontece, como volumetricamente como isso acontece. E isso que você falou é muito importante, porque tem muito profissional que acredita que, por exemplo, eu posso chegar e volumizar.
aquela senhora, né, que já tem perda de estrutura óssea, perda de estrutura muscular, alteração tecidual, infelizmente acaba tendo um tratamento apenas com um volumizador. Mas a gente faz 1, 2, 3, 5 ml de preenchedor. Mas, na verdade, o que aquele paciente está precisando é estruturação, reposicionamento tecidual, redução de flacidez e, de repente, por último, uma volumização. Para eu devolver o volume adequado e contorno adequado àquela face. Né? Outro ponto importante, a harmonização orofacial nunca vai soltar a mão da odontologia. Porque muitas vezes o paciente tem perda de dimensão vertical. E se você não corrigir a perda de dimensão vertical dele, você não vai entregar resultado. Por isso essa associação da odontologia com a harmonização facial. O terço inferior da face é o que mais sofre com o processo do envelhecimento. E é nele que está a dimensão vertical da oclusão. Pensa no seguinte, quando você olha para uma pessoa, você foca primeiramente o quê? O centro da face. O centro. E onde tem mais info. Sorriso. O sorriso. Sorriso, o cartão de visita do ser humano. Né? É o sorriso. Exatamente. Então a gente não pode negligenciar a parte odontológica. O ouro da as origens continuam prevalecendo. Se você não entender... Às vezes é um aluno recém-formado que vem me procurar para fazer um curso de ROF, eu falo assim, vai estudar prótese, vai estudar exposição dental, linha média, vai estudar quanto de gengiva, o que é o sorriso gengival, quanto de gengiva que é agradável que seja exposto. Porque uma coisa está relacionada à outra diretamente. Diretamente. Se você tem um sorriso gengival, por exemplo... Aí o aluno pensa, vou fazer uma toxina, mas eu falo, mas esse paciente quer preencher o lábio? Se ele quer preencher o lábio, ele tem que preencher o lábio primeiro, porque às vezes só no preenchimento labial você já corrige, porque vai baixar a linha do sorriso. E o que você está falando é importante porque mostra uma condição que muitas das vezes o profissional não está tendo ainda aquela capacidade, que é planejamento. Sim. Então, se ele tem deficiência de algumas cadeiras da odontologia, para poder fazer um planejamento mais adequado, vai errar justamente nesse ponto. Sim. Então, se eu tenho que devolver dimensão, se eu tenho que devolver algumas características de origem odontológica, eu posso errar no meu planejamento. Exatamente. E não entregar um eu recebi tão satisfatório. Recebi uma paciente para fazer preenchimento labial, mas ela tinha... já realizado tratamento odontológico, e se ela tivesse me procurado, não que o colega errou, mas ele manteve o plano dela, a dimensão vertical perdida. Ele se norteou por aquela dimensão vertical que já havia perdido alguma altura. Aí eu falei para ela, olha, não dá para eu preencher seu lábio. Eu vou cobrir os seus dentes, você não vai ter exposição dental. São as limitações de técnica. São limitações. Sim. Tudo conversa. Por isso a necessidade de conhecer dessas especialidades todas para poder fazer essa união de conhecimentos e proporcionar para o paciente uma melhor harmonização, vamos dizer dessa forma. O importante também é para o profissional ter consciência da sua limitação. E dividir aquele caso, de repente, com outros colegas que possam agregar valor. Por isso o fato de ser multidisciplinar. Né? Exatamente. O paciente não é todinho só seu, você pode dividir com outros colegas que podem dar um resultado. Agregar valor nesse resultado final. Totalmente. Perfeito. Isso em todas as áreas. Você tem que saber indicar, planejar. E aí, como tudo na odontologia. E o que eu pude perceber quando vocês começaram a falar... Estão falando de regeneração, a gente começou a falar de pacientes com um pouco mais de idade, né? Mas a harmonização está muito abrangente. Eu vejo aí muito paciente jovem já fazendo harmonização com 20 anos de idade, né? Já dando esse pontapé inicial com esse tipo de terapia agora. Essa visão mudou, né? Porque antigamente, alguns anos atrás, os pacientes tratavam as sequelas, vamos dizer assim, os problemas adquiridos com o avançar da idade. Hoje, a gente já intervém de uma forma preventiva. Existem os procedimentos de toxina preventivo, de poupança de colágeno. Então, a gente pode, nesse paciente jovem, introduzir terapias de harmonização facial, orofacial, evitando
ou atrasando esses processos de envelhecimento. Então, temos hoje pacientes jovens. Então, vamos dizer assim, já é um procedimento preventivo, né? Com já certeza. vai... Porque o entendimento do processo do envelhecimento são vários estudos. Uns dizem que é a partir dos 25, a partir dos 28, a partir dos 30, não tem ainda um consenso. Eu estabeleci o 28 porque é o que eu converso muito com os pacientes, a poupança do colágeno, mas também depende do estilo de vida. Você toma muito sol, você faz muita atividade física, tudo depende. A anamnese... Tipo de alimentação. Se tu come muito açúcar... Então, a anamnese, ela é muito grande. Às vezes, eu levo 2 horas na consulta inicial do meu paciente. Isso é importante, né? Conhecer porque eu bem o preciso paciente. fotografar esse paciente, eu preciso entender o estilo de vida para eu propor. Porque se você faz um bioestimulador, por exemplo, um excelente bioestimulador líquido num paciente, que come muito, que ingere muito açúcar, você não vai ter resultado muito bom, não. Você tem que entender a formação do colágeno, a interferência da glicação nesse processo, para você falar para o paciente, olha, você vai ter que mudar o hábito alimentar, pelo menos durante o nosso trabalho, porque o resultado não vai ser adequado. Porque a gente tem que entregar o procedimento, mas tem que haver uma colaboração do paciente para que a gente alcance esses resultados. Na harmonização, a gente depende muito disso. A gente depende, às vezes, até mesmo da mudança de hábitos desse próprio paciente, para que a gente tenha um resultado efetivo. Mais efetivo. Exatamente. A gente estava até batendo um papo antes de vir para cá, vocês estavam falando de estilo de vida, né, da pessoa, se é muito estressante, se não é, tudo isso influencia. Tudo. Com certeza, níveis de cortisona, o estresse... A durabilidade dos produtos em função disso. Sim, sim, se toma sol, se é estressado, como se alimenta, o sono, o intestino como funciona. Esse paciente se hidrata. Sim. Essa parte de hidratação também é bem importante. Se ele tem alguma comorbidade também, se Exatamente. for um paciente diabético. Então, tudo isso acaba resultando de alguma interferência no resultado final desse paciente. Influencia. Totalmente. Só nesse bate-papo já dá pra gente entender, olha o tanto de coisa Sem que dúvida. tem que estudar. E uma das coisas... conscientizar o paciente que ele faz parte do processo. Ele faz parte do processo. Se não houver colaboração, não, o resultado está comprometido. Estão comprometidos, com certeza. Eu sempre converso sobre isso e transfiro para eles também. Eu trago o paciente na parceria do resultado. Uma coisa que a gente às vezes fica dúvida, né, para a população, é assim, dentista pode fazer esses procedimentos? Não pode? Dentista tem competência, não tem competência para isso, né? A gente sabe até que, coisa que que os leigos não sabem, é que nós somos regulamentados, né, por lei. Sim. E que nós temos essa autorização, é óbvio, com determinadas limitações. Sim. A gente sabe disso, a área de atuação de cada profissional, se são procedimentos onde você faz injeção de drogas, ou se você faz algum tipo de aplicação de algum fio que vai melhorar aquele procedimento, aquela estrutura estética do paciente, determinados procedimentos até com uma pequena intervenção cirúrgica, né? A Sim. gente tem essa liberdade de trabalhar e nós estamos respaldados por lei. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de alguns procedimentos relacionados à estética e que envolvam alguns procedimentos mais invasivos, né? O que tem se feito hoje e que está dentro dessa área de atuação do dentista? Eu vou falar um pouco da minha parte do MBA de cosmetologia e depois você fala da cirurgia. Porque também não adianta você ser um excelente injetor se você não compreender o processo, o funcionamento, a fisiologia da pele. Você tem que entender a fisiologia da pele, porque senão você vai ficar injetando. Eu já vi você falar muito assim, não adianta querer propor determinados procedimentos como terapia. Não sei se eu estou falando bobagem, né? Se não tratar da pele antes, se não usar protetor solar, não adianta. Você não vai obter os resultados. Tem que preparar o paciente para esse procedimento. Exatamente. E vem a cosmetologia com isso. Em 2021, o CFO baixa aquela normativa esclarecendo que nós somos, sim, aptos a prescrever, né? aptos a prescrever. O termo dermocosmético, ele é apenas mercadológico. Para a Anvisa só existe ou medicamento ou cosmético. Então, nós somos prescritores tanto de medicamentos quanto de cosméticos.
E isso já abre outra janela de estudos, de aprendizado, de compreensão dos processos fisiológicos da pele. Isso precisa ser estudado, ser encarado com profundidade, para você poder compreender o que eu vou fazer. Aliás, muitos alunos perguntam, por onde eu começo? Se a pele é a sua bancada de trabalho, você tem que começar compreendendo como que ela funciona. Você não pode ir contra a fisiologia, senão Sim. você não vai obter resultado. Aliás, você vai criar problemas. É o meio, é o local onde você vai trabalhar. É sua bancada viva de trabalho. E você tem que entender como ela funciona. Com aquele estudo que fizeram tomografias de vários pacientes, porque o ideal é que se pegasse um paciente desde o nascimento e acompanhasse o processo do envelhecimento dele até a morte. Só que isso, cientificamente falando, é praticamente impossível você realizar. O que fizeram? Pegaram vários indivíduos de várias faixas etárias, fizeram exames tomográficos, cefalometrias, mediram, compararam e verificaram onde perdia. A gente perde em tudo. Só não conseguiram provar cientificamente que a gente perde volumetricamente nos músculos. De resto, a perda é óssea, é de tecido adiposo, a perda é na derme, a perda é na epiderme, ou seja, a perda é geral. Processo fisiológico normal de um envelhecimento do ser humano. Esse é o cronoenvelhecimento, mas tem o fotoenvelhecimento, que aí já entram os fatores externos que vão contribuir para o fotoenvelhecimento. Essa janela da cosmetologia e da histologia, ela tem que ser muito estudada. E com esta resolução do CRO, ele deixa isso esclarecido, porque havia uma dificuldade, principalmente em farmácias de manipulação, de atender nossas solicitações para as prescrições com ácido retinóico. Até se a gente estava apto a fazer a compra desse produto para utilização. Porque havia uma confusão do retinóide de uso oral. O retinóide de uso oral nós não podemos prescrever. E as farmácias tinham uma certa confusão com isso. Isso foi esclarecido nessa resolução de 2021. Do federal. Exatamente. Agora eu passo para você explicar o que a gente pode fazer em termos cirúrgicos, né? Que é a sua praia. A sua praia. Pois bem. Embora a gente sabe que, felizmente, toda classe às vezes tem, né, alguém dando um passinho maior do que a perna, mas tem muita coisa que a gente pode fazer que está dentro da nossa área, né? É verdade. Eu acho que realmente... Com tranquilidade e segurança. Com tranquilidade, você falou tudo, Maurício. Porque eu acho que o profissional ele tem que atuar dentro das linhas. Não é assim que as pessoas falavam há pouco tempo atrás? Então, vamos jogar dentro da linha. Das quatro linhas. Das quatro linhas. Porque dessa forma a gente tem uma segurança para nós, profissional, e para o paciente. Com certeza. E a parte cirúrgica, na harmonização, ela vem para complementar dentro dessas quatro linhas de atuação, né? Então, a gente tem alguns procedimentos cirurgicamente que podem ser realizados com fins funcionais e, consequentemente, fins estéticos que estamos habilitados, né? A gente pode fazer o lip lift, por exemplo, que é um procedimento onde a gente tem, né, um aumento de visibilidade de coroa dentária, aquele paciente que de repente já está com o lábio mais caído, mais pitosado, a gente tem como reposicionar e trazer um sorriso mais harmônico para esse paciente. Às vezes a frustração dele, a dor dele, doutor, eu ri, eu não mostro meus dentes, o que eu posso fazer? Então é uma possibilidade que a gente entra junto, de mãos dadas à harmonização, para trazer um resultado satisfatório a esse paciente. Temos a famosa bichectomia, por exemplo, para alguns pacientes que têm mordida em mucosa, por exemplo, porque tem um volume maior de gordura, tecido, de gordura, a gente pode melhorar as condições deles funcionais e automaticamente dar uma proporção facial mais adequada. Então a cirurgia ela entra para complementar, né, a harmonização através dos procedimentos convencionais da própria disciplina. Então, minha visão temos muito ao que contribuir, fazemos mais do que isso, sim, fazemos mais, né? A gente, como bucomaxilo, por exemplo, que é uma especialidade odontológica, a gente tem condições de reabilitar o paciente com diversos tipos de cirurgia extremamente mais complexas do que essas, mas para a parte de fins estéticos a gente está caminhando.
Né? Sim. E esse Sim. caminhar é aos poucos, é com paciência, é com embasamento científico, é com posicionamento, não é brigando. Então, aos poucos, a gente vai conquistando o nosso espaço, eu E acredito. nem de forma empírica, né? Nunca. Nunca de forma E- empírica. E isso faz parte do processo, por isso que não é algo rápido. Então, a gente tem que, através de pesquisas, de produção, de demanda, mostrar esse posicionamento do cirurgião como um todo, que ele tem qualificação para realizar esses procedimentos. A verdade é que o mundo está em constante evolução, né? E determinadas coisas que acontecem, não só no mundo, mas como na profissão da gente, às vezes são infreáveis, né? Sim. Elas vão acabar acontecendo Sim. uma hora ou outra, mas tudo tem um momento certo. Tem um momento certo, E- como foi a harmonização. Exatamente. Mas mesmo assim, a gente tem que sempre lembrar daquele princípio ético, né? É necessário estudar, se preparar, não é isso? Para dar às pessoas, levar para a população, para os nossos pacientes, aquilo que eu sempre disse aqui: segurança e tranquilidade. Porque você preparado para executar isso do seu paciente, você vai fazer de forma tranquila, né? E garantir ao paciente aquele resultado que você propôs para ele, Sim, como dentro resultado da realidade. de tratamento, de resultado estético, não é isso? E além disso, saber resolver com tranquilidade qualquer possível Intercorrência, exatamente. Então isso é o topo. Para você poder fazer um procedimento, você tem que ter conhecimento técnico, Para reverter. conhecimento científico para dar ótimos resultados, mas se acontecer uma intercorrência, vou lançar mão de tal técnica, porque eu vou estar resolvendo. Para resolver aquilo, reverter aquilo que não Exato. acontecesse como a gente gostaria que acontecesse. Na faculdade, Ninguém está livre disso, né? Com certeza. Na nossa faculdade, eu não me lembro que professor dizia isso, mas ele dizia que só bate de carro quem anda de carro. É. E só vai ter intercorrência quem realiza o Quem procedimento. exatamente, Faz, sem gente. dúvida. Você sem não dúvida. pode achar que você nunca terá, que seja uma equimose, um hematoma, terá. Não dá para pensar que assim, comigo não acontece, né? Pode acontecer com qualquer um. Antes de começarmos, eu estava contando aquele caso que chegou até mim. Muitas pessoas me procuram para ajudar com intercorrências. E a colega me manda uma foto da paciente. E eu pergunto, é uma equimose ou uma isquemia? Porque a isquemia, depois que ela vai evoluindo para um livedo, que é como se fosse... Vai ficando avermelhado, enfim, para as pessoas poderem compreender. Vai ficando avermelhado. E a colega, eu falava, porque se for uma isquemia, vai ter que colocar a compressa quente. Mas se for um hematoma, a compressa tem que ser gelada. Se você não tiver... São situações distintas. Eu preciso do quê? Precisa ser diagnosticado de forma correta para saber como vai atuar. Eu preciso de diagnóstico. Exatamente. Se não houver diagnóstico, não tem tratamento para intercorrência. Não tem axiologia. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Exatamente. Para discutir conhecimento, capacitação profissional para poder resolver casos simples, diagnosticar casos simples como esse, até mesmo casos um pouco mais complexos. E estamos aqui também para divulgar que nossos cursos terão todos embasados em anatomia em cadáveres frescos. Que é uma coisa fundamental, né? Fundamental. O conhecimento profundo de anatomia. Para quem lida com essa área, com essa região, né? Sim, nossos alunos terão Precisa saber exatamente aonde ele está pisando, porque é um campo minado. Sim, ele precisa desse plus, e aqui no Instituto, nossos cursos todas as aulas de anatomia serão dadas dentro de um laboratório de cadáveres frescos, que eu acho que poucos institutos têm. É um diferencial. É um diferencial. O profissional vai, além de aprender anatomia, aprender a tratar intercorrências com aquele embasamento do laboratório, porque ele viu onde a artéria passa, em qual plano, onde ela superficializa, onde ela se aprofunda, por que eu devo usar cânula aqui, por que eu não devo usar agulha ali. Então, isso é fundamental para poder compreender e planejar e tratar o paciente, tanto o tratamento efetivamente, quanto uma possível intercorrência. Dessa forma, ele consegue ir mais profundamente dentro dos estudos dele, porque ele tem quase que em vivo, né? Sim. Uma peça anatômica
que vai traduzir para ele ali quase que uma realidade, como se ele estivesse atendendo uma pessoa, né, uma experiência no consultório. Diferenciada. Sim. Né? Muitos dos alunos acabam apenas aprendendo por slides e vai direto para o paciente. E aí cria aquela insegurança que é ruim para o aluno, é ruim para o coordenador, para o professor e até para o próprio paciente. Sim. Poxa, né? Eu sei que eu sou um paciente modelo, mas eu esperava pelo menos um pouquinho mais de noção técnica. Sim. E essa oportunidade de utilizar, né, os cadáveres frescos vai trazer a esse aluno uma noção maior de plano, uma noção maior de posicionamento, de textura. Ele não vai chegar tão cru nos dias de clínica diretamente com o paciente. A mão já não vai tremer tanto. Não vai né? tremer tanto. E às vezes você só falando e citando os planos, por exemplo, fica difícil para o aluno imaginar. Visualizar. Se ele tem ali a peça no qual ele pode manipular, ele pode identificar onde está a artéria, onde está o vaso, onde tem uma bola de Bichat, fica muito mais fácil para ele compreender tecnicamente e executar com mais segurança. Então, realmente é um diferencial muito grande nos cursos que a gente está propondo aqui no Instituto. Bacana. E a gente tem, por exemplo, algum caso clínico que a gente possa mostrar para as pessoas que estão nos assistindo? Sim, tem um caso meu que é um caso... Até o caso da minha conclusão do curso de harmonização de especialização, que é um caso de uma paciente que ela nasceu com uma fenda labial. E ela foi paciente do Dr. Ivo Pitangui e nunca tinha usado batom, era aquela pessoa que nunca mostrava o sorriso e tinha essa questão. E foi minha paciente da odontologia e até que veio a harmonização, eu propus, ela falou, só você que eu deixo fazer. O caso dela foi mapeado por ultrassom, porque como houve uma reparação, você não tem mais a artéria passando provavelmente onde anatomicamente ela deveria estar. O percurso da artéria dela é totalmente tortuoso. E tem esse caso que a gente vai mostrar, que é um caso que me é muito caro, porque a paciente hoje vive de batom na rede social, vive mandando beijo, vive fazendo vídeo. A gente trouxe uma autoestima para a paciente que provavelmente ela tinha essa... Sim, no depoimento dela, ela se emociona. Sorrir, né? Ela se emociona porque ela sofreu bullying na infância e na adolescência. Por conta até de questões sociais, ela perdeu um elemento dental anterior na adolescência. Então, você imagina o tanto de sofrimento. Houve uma recuperação, ainda está em recuperação odontológica, mas a gente fez um planejamento e ficou bem satisfatório. Todo ano a gente vai lá e faz mais um pouquinho para poder manter. É um caso clínico que muitas pessoas acham que é uma coisa rara, né? E não é. Não é. Tem uma incidência grande. Muito grande. E com esse processo da harmonização, a gente acaba conseguindo propor isso para essas pessoas, né, que para elas é uma coisa maravilhosa. Esse paciente ele já vem hoje sendo acompanhado pela quase todas as especialidades odontológicas, né? O paciente, se ele tiver fenda labial e palatina, ele vai passar por todo mundo. Por todo mundo. E termina com a gente. Então vamos dar uma olhadinha nesse caso clínico? Vamos mostrar esse caso clínico agora. Para o pessoal dar uma olhada? Isso aí, vamos lá. Essa é uma paciente, que era minha paciente de odontologia, e ela trouxe essa queixa, que é uma paciente que nasceu com uma fenda labial, foi operada quando criança e passou por muitas coisas. Foram 2 cirurgias ou 3, se não me falha a memória. Era uma paciente de 57 anos, com essa queixa principal de pouca definição labial, não se sentindo à vontade com a estética do mesmo. Ela nunca tinha usado batom até então. O quadro clínico dela geral era normal, então era favorável a gente executar um planejamento para um preenchimento labial. Essa paciente sofreu bullying, tem uma série de... A história dela é bem interessante, bem impactante. Então ela já traz uma história de quem precisava desse recurso, né? Recurso que era o acabamento final da história toda, que vem desde as cirurgias lá, desde 2 anos de idade, as cirurgias reparadoras, desde a ortodontia. Ela teve a genesia de um elemento, então tem toda uma história. Ela ficou a adolescência sem um elemento central. Então tem toda uma história por trás desse sorriso, que não era revelado esse sorriso por conta dessa história.
E agora a harmonização vem para complementar isso e melhorar a autoestima dessa paciente. Exatamente, mas ela tinha muito medo de ficar estranha. E eu falei, não, vamos começar devagar, vamos fazer pouco produto. Mas eu não me senti segura, neste caso, em realizar o preenchimento dela sem um exame de ultrassonografia. Porque como ela é uma paciente que fez uma cirurgia reparadora, a gente já não tinha mais as referências anatômicas que teríamos num paciente. Com o exame ultrassonográfico, a gente vê um aspecto completamente tortuoso da artéria. Eu não fiz um procedimento guiado, porque eu trabalho com agulhas. Eu fiz um procedimento checado por ultrassom. Mapeou antes e mapeou depois, para verificar se o produto estava no local correto, distante da artéria. Perfeito. Aqui vem o planejamento. Isso tudo que eu planejo, que está aqui, eu planejo primeiro desenhando no lábio do paciente, mostrando para o paciente passo a passo o que vai ser feito. E só no desenho no lábio, ela já vai vendo uma forma aparecendo ali. Então isso é planejado no lábio, depois passa para a ficha do paciente, cada quantidade em cada ponto. Se você verificar ali, num dos bolos superiores, dos tubérculos, um está com 0,15 e outro com 0,05. Interessante. É no local da cicatriz. Eu tinha que volumizar mais ali, porque ali tinha uma depressão causada pela cicatriz. Aqui, eu desenho e só nisso ela já viu mais ou menos como que o lábio dela ia ficar. Esse é o pós-imediato da paciente. Nossa, que bacana. Imediatamente após o procedimento, ela foi fotografada. Meus pacientes recebem um protocolo medicamentoso para diminuir o edema, para ficar mais confortável para o paciente. Esse é o perfil dela. Perfeito. Imediato. Você pode ver que ela está paramentada ainda. Perfeito. E esse é o antes e depois dela. Caramba, que diferença. Aí a paciente já começa a ativar um modo de vaidade que ela não tinha antes. Você pode ver que a sobrancelha já está diferente. Ela não se olhava no espelho. Ela não tinha uma relação boa, saudável com o espelho. É uma diferença grande. Ó, de frente. É notável, notável. Notável, né? É um lábio que permite, ela tem um lábio que ela se sente confortável. Muda a expressão do paciente. Sim, em princípio, quando a gente foi planejar, quando fomos realizar todo o planejamento fotográfico, eu pedia para ela se posicionar, tem um posicionamento, ela baixava a cabeça. Eu falava, sobe o queixo, está com a cabeça baixa, vai alterar. Já com a sequência da baixa estima. Da baixa estima. Depois eu falava assim, abaixa a cabeça, porque ela já olhava com o queixo para já com segurança, né? A gente fez um ensaio fotográfico com maquiagem, já que ela não usava batom, vamos começar a usar batom. E essa foto foi feita por ela. Que maravilha. Foi a primeira selfie que ela fez maquiada depois do preenchimento. Lindo, trabalho perfeito, parabéns. E a gente faz essa paciente anualmente, ela vem sendo acompanhada, para não perder, porque ela não perde tudo. Mas eu não deixo a paciente perder tudo. Mesmo que eu use meia seringa, eu vou manter aquilo que foi feito inicialmente. Maravilhoso, Sandra. Perfeito. Ela é muito feliz. Trabalho de artista aí. Ela é muito feliz com o sorriso dela. E o próximo caso clínico, Sandra? O que você tem aí para mostrar para gente? Esse caso clínico, ele é bem interessante, que é o caso de uma paciente que emagreceu muito por conta de uma cirurgia bariátrica. E é um caso que vai se aplicar muito hoje em dia aos pacientes que estão usando Ozempic. Qualquer perda brusca de tecido subcutâneo na face vai causar um derretimento da face. Então esse caso se aplica tanto aos pacientes bariátricos quanto aos pacientes que estão usando Ozempic. Enquanto profissionais, precisamos nos preparar para receber esses pacientes e acompanhar esse paciente durante este emagrecimento rápido, para que ele não derreta. Semana que vem eu vou atender uma paciente que já perdeu 10 quilos usando Ozempic. A meta é perder 30. Como ela já perdeu 1/3, eu vou começar com bioestimulador. Nesse caso aqui, ela já veio com essa queixa do derretimento. Perfeito, vamos ver aí. Sim, a queixa era perda de definição. Sandra, eu estou derretendo. A frase que mais ouço é essa. Mas ela tem um histórico de uma paralisia de Bell de 2013 e a cirurgia bariátrica de 2017. Mas o quadro clínico geral normal,
vamos tocar o tratamento. Perfeito. Boa saúde, né? Sim. Olha o sorriso aqui, ela acha que essa paralisia é uma coisa gritante. Eu falei para ela, ninguém sabe, se você não falar... Olhando a foto, né? Olhando a foto, ninguém vai achar que é um sorriso um pouquinho tortinho, até charmoso. Essas são as fotos anteriores, onde a gente planeja e mostra para a paciente como é que está a face dela. Ninguém tem um lado igual ao outro. E isso se aplica até ao processo de envelhecimento, não vai acontecer. Os lados não são simétricos. Isso é dezembro de 22 e junho de 23 só com bioestimulador. Já se denota uma mudança boa, né? Uma melhora boa, mais consistente. Já conseguimos um resultado, o derretimento está sendo controlado. E aqui, dezembro de 22, junho de 23, antes dos preenchedores. Eu não gosto de usar o preenchedor de cara, eu acho que o preenchedor é a cobertura do bolo, porque eu não vou só inflar a face, eu tenho que entender o processo de envelhecimento, eu tenho que entender o que acontece com uma perda volumétrica veloz como essa, e eu tenho que intervir nos pontos corretos da face. Deixo o preenchedor como se fosse a cobertura do bolo para dar o acabamento final. Maravilha, vamos lá. Aquela de perfil. Suave, consideravelmente. O ângulo da mandíbula mudou, a estruturação do terço médio da face, o malar dela mudou, o zigomático mudou de formato, mas tudo muito sutil. Esse é o lábio antes e depois. Você vê imediato. Esse é o planejamento. Esse é o primeiro produto que eu entro, que é um produto de estruturação, é um produto mais pesado, com G' mais alto, então ele tem capacidade de elevar tecido e suportar as forças de cisalhamento musculares que a face recebe. E aqui eu já entro com um produto mais elástico, mais superficial, que eu posso manejar esse produto e ele vai também suportar a elasticidade que essa mímica facial exerce no produto, então ele vai acompanhar. Ele tem essa resiliência, ele vai esticar e vai voltar. A face é composta por planos e cada plano você vai usar um material. Esse é o planejamento do lábio dela. E essa é ela exatamente 24 horas pós-procedimento. Maravilha, resultados fantásticos, Sandra. Sem edema, porque ela foi medicada, ela foi preparada para o procedimento. Isso é fundamental. Se você não prepara o paciente, se você não faz uma anamnese criteriosa, provavelmente você não vai 24 horas depois encontrar esse resultado. Maravilhoso. E é isso que nossos futuros alunos vão ver nos cursos que estão por vir. Exatamente. Correto? Principalmente aprender a planejar. Perfeito. Sandra, você gostaria de deixar algum recado para os colegas que acham, né, ou supõem que não teriam habilidade de executar um tipo de procedimento refinado como esse que você acabou de apresentar para eles? Sim, toda aula eu termino com uma frase para colocar as pessoas para pensarem, né? E essa frase me chamou muita atenção, porque às vezes você tem muito talento, mas você não se esforça. E às vezes você pega um aluno que não tem tanto talento, mas se esforça tanto que ele desenvolve a técnica. Então eu deixo essa frase: o esforço vence o talento, toda vez que o talento não trabalha duro. Perfeito, minha amiga, perfeito. E tudo isso baseado em muito estudo e muita dedicação, né? Porque para a gente chegar aos resultados dos tratamentos que foram propostos aqui, demanda uma curva de aprendizado muito grande. Sim, com certeza. Tem pessoas muito habilidosas que conseguem, né, aprender rápido, mas tem que entender que vai ter que estudar muita anatomia, muita histologia, muita fisiologia, muita ciência dos materiais para poder associar as técnicas e ofertar para o paciente o melhor resultado possível. É um processo gradativo, não dá para acreditar que você vai fazer um curso só, esse curso vai te dar todo esse conhecimento para esse resultado todo que a gente acabou de ver, né? É um conjunto de cursos. Exatamente, porque a gente tem que ter um domínio não somente anatômico, mas de técnica, de planos, conhecimento do material que está sendo profundo, utilizado. Né?
Não é só a técnica, não é só o procedimento, mas também o material. Então, se eu sei até que ponto eu posso exigir desse material, eu tenho uma noção, uma previsibilidade do resultado que ele pode me proporcionar. Então, isso tudo é aos poucos, é o tempo de mocho, é o tempo de estudo, Sim. né? E aqui mesmo no Instituto, os nossos cursos vão promover isso aos alunos. A possibilidade de treino em modelos anatômicos. Em cadáver fresh frozen. Exatamente. Exatamente. Como que eu vou introduzir? Uma condição mais realística, Exato. dando essa segurança para quem está começando. Noção de planos, de textura. Por que eu vou estar usando a Acidentes agulha, anatômicos que são Sim, primordiais de sim, conhecimento. sim. E as próprias variações desses acidentes anatômicos, porque nós todos não somos iguais. Sim, claro. Existem suas variações e é importante para o aluno poder identificar essas variações também nessas peças. E ele vai ter a oportunidade de vivenciar, de ter essa experiência aqui nos nossos cursos. Bacana. Sim, sim. E tem alguma coisa aí que vocês já queiram deixar no ar para o pessoal que está nos assistindo, né? De proposta aí que está vindo por aí de curso, de projeto? A gente está já sentando para organizar, né? Exato. Os cursos, para começar a trabalhar mesmo com a Stephanie na questão da anatomia, das cirurgias, né? Permitidas pela Lógico, tudo dentro tudo dentro dos conformes dentro éticos, das 4 linhas de novo, tudo dentro das 4 linhas. Isso mesmo. Temos a Priscila com os lábios, tem a doutora Camila também, que a gente está pensando em montar um curso para iniciantes, vamos montar cursos para profissionais que já estão na área e querem avançar. Então são muitas novidades a caminho. São muitos cursos anatômicos voltados para a especialidade de harmonização, voltado para a especialidade de cirurgia, assim como também a parte de injetores na parte de harmonização, a possibilidade de fazer esse treinamento nessas peças em específico. Então a gente tem uma gama de cursos que estão sendo já planejados para que a gente coloque iniciar, né, e coloque em andamento. Preparando também esses profissionais para os casos de intercorrência, principalmente. Principalmente. Né? Sim, principalmente. Saber fazer e saber agir quando aquele resultado não for o que a gente tinha como esperado. O né? grande diferencial Planejado. do profissional de hoje em dia é ele estar diante de uma possível intercorrência e saber conduzir. Preparado para tudo. Para o inesperado. Para o sucesso e para o insucesso. E isso faz parte também, ao meu ver, do meu planejamento. E né? do aprendizado. Se eu vou fazer, né, um preenchimento em lábio e eu conheço as minhas zonas de risco, eu já tenho que estar preparado, eu tenho que ter tal produto, eu tenho que ter tal manejo, porque se acontecer eu já tenho ali uma hialuronidase, eu sei um protocolo de medicamentos que eu vou passar para esse paciente, qual vai ser a minha conduta de acompanhamento desse paciente, tudo com muita segurança. Isso vai dar uma experiência diferenciada a esse paciente. Que procura o profissional no consultório para a realização desses procedimentos. Exatamente. Né? Maior capacitação desses profissionais para lidar com os procedimentos quando tudo der certo e até mesmo quando acontecer alguma intercorrência. Ninguém está livre disso, né? Não. Porque só acontece com quem faz. Né? Exatamente. Como o a gente já importante é falou. estar trabalhando de forma consciente e preparado para essas, vamos dizer assim, surpresas que podem acontecer, que às vezes fogem àquilo que a gente planejou, não está dentro do que a gente esperava. Acontece com quem faz. Né? A intercorrência ela pode ser derivada de uma variação anatômica. Ela é um evento totalmente inesperado. Ou uma reação do próprio paciente. Exatamente, paciente, uma reação alérgica. É o inesperado. Que por mais que você faça uma anamnese, não foi identificado. Sim. Mas né, eu, como profissional capacitado, eu consigo identificar e vou saber como conduzir. Sim. Quais as medicações eu vou prescrever. Mas pode ocorrer do paciente numa omissão de informação ou até nos conduzir até um erro. Sem saber, Né? às vezes, Ou sem saber, o paciente mesmo desconhece. Exatamente. Né? Desconhece aquilo que ele poderia informar. Né? Sim, mas tem que estar preparado para agir. Aconteceu, tem que saber a ação. agir, A né? ação. Fazer. Exatamente. Meninas, foi um prazer receber vocês aqui. Né? Tenho certeza que vocês vêm para somar. Né? Com certeza. E eu quero perguntar se vocês querem deixar aí algum recadinho para o pessoal diferente, alguma coisa aí para a galera
independente dos nossos projetos? Alguma mensagem? Eu sempre gosto. Eu tenho uma mensagem que eu deixo no final de algumas aulas, que a gente sempre fala desse menos é mais. O menos é mais quando o mais é demais. É verdade. Então, é algo para se pensar. Eu gosto sempre de deixar uma reflexão. E não fui eu que disse, não. Foi um arquiteto que disse isso. Bacana. E não deixa de ser o fato da gente estar trabalhando uma arquitetura facial. Exatamente. Né? Exatamente. Um design diferente. Isso aí. Não é isso? E eu penso que conhecimento nunca é demais. Conhecimento nos traz segurança, posicionamento, credibilidade, bons resultados. Então, isso tudo andam de mãos dadas e é o que eu busco na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E eu acredito que isso é importante para todos os profissionais atuantes no mercado. Conhecimento, gente, nunca é demais, você não perde, é seu, é único. E é algo que a gente vai treinando, vai fazendo, vai tomando como hábito. Principalmente a gente que é da área, né, de saúde. As coisas mudam, a gente tem que se manter atualizado. Então, o conhecimento para mim é extremamente importante e eu passo isso para os meus alunos, que eles têm que ter esse prazer de estudar e se manter em constante atualização. Fato. Muito legal. Doutoras, mais uma vez, muito obrigado pela presença das duas. É sempre muito importante para a gente aqui, né, da SM, receber profissionais com tanta competência, né, e com tanta consciência profissional, né? O público que está nos assistindo, tenho certeza que fica muito satisfeito de ter esse contato conosco e de aprender um pouquinho cada vez que a gente vai para o ar. Né? Isso aí. Por isso, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. E espero as doutoras aí agradeço. ansiosamente, né, para a gente concretizar esses projetos. Sim, Com certeza. Tá bom? Com certeza. Muito obrigado. E para você que está nos assistindo, aguarde, porque estamos sempre vindo com muitas novidades. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast.